Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez, né? Para falar do jogo de ontem entre Miami Dolphins e Buffalo Bills. Gente, tem algumas coisas que eu quero falar e algumas delas me irritaram ontem, mas agora eu tô um pouquinho mais calmo com relação a ontem. Mas vamos começar pela parte boa, né? O jogo foi até que equilibrado até o último quarto. Eu achei que seria uma lavada. Eu tava imaginando se o Mitchell Trubisky ia entrar nessa partida. Sinceramente, eu tava imaginando isso na análise. Pré-análise, né, do jogo. Mas o jogo foi equilibrado, onde que as duas equipes estavam correndo muito bem com a bola, né? Tanto o James Cook como o Devontae Shane correndo muito bem. E acabou que o placar foi de 31 para o Buffalo Bills a 21 Miami Dolphins. Mas a coisa que mais irritou foi no último quarto o tanto de tiro no pé que os Dolphins deram no último quarto daquela partida. Gente, é simplesmente inadmissível. Ah, palavra difícil, hein? Primeiro, o Roughing the Kicker. Nossa, daquele punch que a bola ia estar os Dolphins, poderia ser que mudasse a história do jogo. Aí depois o senhor Tua e resolve fazer aquela, pra não falar palavrão, né? Sendo interceptado no último quarto na bola do jogo, provavelmente, né? Onde que simplesmente, olha, domingo, eu acho que era o Martin Mapu, o nome do jogador. Eu até cheguei a procurar o nome dele. Ele teve uma das interceptações mais fáceis da carreira dele. Porque o Tua parecia um cavalo. Ficava olhando reto. Não existia lateral, nada. Aí, no jogo de ontem, o Tua, não satisfeito em fazer uma vez, ele faz duas vezes. Só que dessa vez me irritou porque eu vi ao vivo isso. Aquilo me irritou muito. Por quê? Ele pega a bola, começa a olhar o lado direito dele, igualzinho um cavalo, mais uma vez. Dane-se o resto. E vai acho que era o Terrell Bernard, o nome do jogador. Que era o número 8, isso eu tenho certeza. Ele, olhando o tempo inteiro, fez literalmente o básico de um defensor. O básico. E fez bem feito. Parabéns para ele também, obviamente, né? Tanto pro Martin Mapu, que, aliás, o lance do Mapu, o Tua tinha um recebedor na esquerda. Livre. Totalmente livre. E ele simplesmente resolve passar pro Mapu. Só que voltando agora pro jogo de ontem, o recebedor. Ele era o cornerback, o Terrell Bernard. Tava telegrafando ele o tempo todo. Ele só cortou a linha de passe e foi outra interceptação mais fácil da carreira do Bernard. Pelo menos eu acredito. Cara, você está recebendo 53 milhões. Tua. 53 milhões. Você está no seu sexto ano de liga. Sexto ano. Você não pode fazer isso. Cara, isso é coisa de rookie. Você não tá mais no college. Você não é mais de Alabama, Nick Saban não é mais o seu head coach. Você tem que ser profissional, mais do que nunca. Aí o que me acontece? Dolphins vai 0-3. Desde 2020, gente, um time que começa 0-3 não vai para os playoffs. Agora a grande questão, tanto que depois que aconteceu todos os lances, simplesmente você vê na sideline o Tarek Hill revirando os olhos, frustrado. E eu entendo completamente. Tanto que nesse jogo, o Tarek Hill e o Jalen Waddle tiveram touchdown. E o Devon Chain foi uma baita de ajuda. O ataque não estava ruim, nem um pouco ruim. Só que o Sr. Tua vai e resolve
espalhar a farofa inteiro, sentar na graxa. O que você preferia aí de frase? Causando a derrota. Sendo que o Josh Allen não fez aquela partida, mas continua sendo seu pai, né, Tua? Ele é seu pai. Bem, voltar um pouco aqui, sair um pouco do personagem, né, gente? Mas, cara, ontem foi simplesmente inadmissível. Foi visto pelo Tua. E eu não sei não, viu? Que agora, corda no pescoço do Mike McDaniel, ó. Apertando bem mais. Vamos ver como vai ser as próximas semanas aí, né? Mas voltando agora pro jogo. Então, boa partida dos corredores, tanto do James Cook como do Devontae Shane, né? Como eu já falei anteriormente. E, cara, a defesa dos Dolphins até que conseguiu dar uma pressionada no Josh Allen com 2 sacks, né? Mas nada que assustasse muito. E a defesa ainda contra o jogo terrestre dos Bills ainda é algo a se preocupar, viu? Tanto que na semana 1, contra o Derrick Henry, foi aquele passeio, né? Ele e o Lamar fizeram a festa. E ontem o Devon Shane também deu uma punida nessa defesa terrestre aí. Mas, no final das contas, sobressaiu o time que errou menos. Exatamente, aquele que errou menos. Bem, já vou dar uma passada aqui algumas estatísticas que eu vou fazer uma transição aqui, trocar de tela, porque eu preciso mostrar algumas coisas. Bem, aqui ó, como vocês podem ver, segundo o Next Gen Stats, ele não fez, só teve um passe tentado para mais de 10 jardas nessa partida de ontem, do Josh Allen, sendo que não foi completo. Mas ele pelo menos conseguiu distribuir bem a bola por todos os lados do campo, tanto antes, na linha de 5, 10 jardas. E ele, uma coisa que me chamou a atenção da diferença dele pro Tua. Olha o meio do campo aqui, gente. Ele explorou bem o meio do campo. Ele fez o simples, tranquilo, não precisou ser o soldado invernal, né? Todos conhecemos. Acabou fazendo uma partida segura, sem nenhum problema. Apesar da defesa não ter ajudado tanto, né? O Buffalo Bills. Mas foi o suficiente. Agora passando o nosso Tua Tagovailoa sendo um cavalo. Meio do campo. Inexistente, como vocês podem ver aqui, né? E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 passes atrás da linha de scrimmage. Ele só fazia essa leitura, não existia outra. Mas, para ser justo com ele também, aquele passe pro touchdown que ele fez pro Derrick Hill, ele antecipou bem o passe na hora da rota do corte da rota do Derrick Hill. Então, vou dar pelo menos esse mérito para ele. Ele tem esses momentos. E isso que eu acho que me deixou mais louco ontem. Ele sabe fazer essas coisas, só que o problema é que a cabeça dele, o mental dele já tá totalmente dizimado já. É simples assim. Ele até consegue, mas não tem clima, tanto com o head coach, como com o time, com os companheiros de time dele. Gente, é simplesmente. Ele tá destruído. Ele já tá queimado, churrascado nesse time. Não tem muito o que fazer, né? Pô, simplesmente o Tua já. Não vai ser mais o mesmo. E aqui, alguns números. Tanto que, ó. 146 jardas só, 4 3 tentativas, 2 touchdowns, a interceptação que matou o jogo. 31 de rating. Josh Allen, 213 jardas, 22 e 28, 3 touchdowns e uma interceptação, um rate de 134.1. Fez o arroz com feijão. E aqui, começamos com o Devon Shane. 12 carregadas para 62 jardas, 5.2 de média por carregada. Acabou não fazendo touchdown, mas merecia, porque jogou muito bem nessa partida de ontem. E o James Cook, 19 carregadas para 108 jardas, 5.7 por média por carregada, um touchdown. E Derrick Hill, 5 recepções,
de 10 targets, 49 jardas e um touchdown. Jalen Waddle, alvo 6 vezes, 5 recepções, 39 jardas e um touchdown. O Tua tem todas as armas. O problema é ele querer fazer essas coisas aí. Tanto que, ó, a defesa teve vários passes desviados, né? Teve 3 pelo menos. Por quê? Quarterback cavalo, né? Mas a questão é, o Tua não sei se ele vai conseguir sobreviver. Acho que pode pintar uma troca aí. Não sei. Não sei ainda assim nessa temporada. Eu acho que numa próxima temporada os Dolphins já vão começar a pensar com carinho. Porque do jeito que esse time tá jogando, eu tinha apostado que eles seriam um top 5 no draft. Eu acho que depois de ver os jogos, cara, um top 3 não é nem um pouco lunático de ver esse time. E tem alguns QBs como o Lanori Sellers, o Garrett Nussmeier, que eles podem ir atrás. Eu acho que os Dolphins vão começar a tentar seguir em frente. Só que com o Greer tem que ser o primeiro passo, né? Você mandar o general manager dos Dolphins, que é o Greer, embora. Porque ele fez essa patetagem. E uma coisa que. Antes de eu começar a gravar os vídeos, sabe? Esses QBs que estavam recebendo muito mais que deveriam, iam começar a rodar. Porque era uma loucura. O do Trevor Lawrence, é que eu não vou lembrar agora de cabeça o nome do antigo general manager dos Jaguars. Foi chutado. O Greer, acho que pode ser o próximo da lista, tá? É isso que eu acredito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Perdão pela pistolada, né? E simplesmente o Tua me deixou louco. Simples assim. Mas espero que vocês tenham curtido. É isso, gente. Um beijo. Um beijo. Nossa. Um beijo. Um abraço. E até mais.